Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de Daisaku Ikeda. Ele foi um filósofo budista, né, presidente e fundador da Soka Gakkai Internacional, a SGI. Nos deixou recentemente, viveu de 1928 a 2023. Liderou a Soka Gakkai desde 1960 e a SGI globalmente a partir de 75. O nosso foco hoje vai ser a proposta de paz dele de 1995. O título era Rumo a um século de paz e solidariedade. E o contexto, olha, era forte. 50 anos do fim da Segunda Guerra, do primeiro uso de armas nucleares e tinha acabado de acontecer o terremoto de Kobe. É bom lembrar que o Ikeda escreveu essas propostas todo ano, de 83 até 2022, sempre encarando os desafios da época. Exato. E essas propostas, elas mostram bem a missão da SGI, sabe? Que é buscar a paz mundial. Mas começando pela transformação de cada um, o que eles chamam de revolução humana. A ideia de que a mudança individual leva à mudança coletiva. Isso mesmo. E também, claro, a luta pela desnuclearização, a responsabilidade social, cidadania global. A proposta de 95, especificamente, ela fala muito da encruzilhada que o mundo estava vivendo depois da Guerra Fria. E aí destaca a urgência da tolerância, do desarmamento e de fortalecer a ONU, né? Certo, vamos então desempacotar isso. A proposta começa com um chamado bem forte à esperança. Mesmo com todos os conflitos étnicos, os problemas ambientais da época, ele até cita um filósofo, Alain, que diz: o pessimismo vem da paixão, o otimismo da vontade. Tipo, a esperança é algo que a gente tem que cultivar ativamente. E um conceito assim central é a tolerância. Super relevante para 95, que foi o ano da tolerância da ONU, mas o Ikeda ele faz uma distinção bem importante. Como assim? Ele não está falando de indiferença, sabe? Ou de aceitar tudo passivamente. Pelo contrário, ele cita um sociólogo, Brian Wilson, que criticava uma certa tolerância que existia no Japão na época, dizendo que era mais uma indiferença religiosa do que uma convicção de verdade. Entendi. Então, como seria essa tolerância ativa, vamos dizer assim? Genuína. Ah, Para ele, ela se baseia na integridade da pessoa, sabe? E num diálogo aberto, honesto. Ele busca inspiração em figuras como Nichiren Daishonin, que debatia as ideias, mas não cedia só por conveniência. interessante. E também Montaigne, que valorizava o diálogo para buscar a verdade, mesmo em tempos de conflito religioso. Essa postura toda se conecta com o conceito do budismo Mahayana, que é desenvolver o eu superior, o Taiga. O Taiga. Isso, que é tipo uma identidade mais ampla, sabe? Com mais compaixão, que se sente responsável pelo bem-estar dos outros também, não só o próprio. Isso é bem profundo. E nos leva a outro ponto que você mencionou: paz e desarmamento. O que me chamou a atenção foi a forma direta como ele coloca a guerra como origem de muitos males. Ele cita até o historiador Huizinga, falando como o militarismo empobrece a cultura. E ressalta o impacto brutal nas crianças, né? Usando dados da Unicef de 94. Nossa, muito forte isso. A urgência da abolição nuclear é quase palpável no texto, especialmente naquele aniversário de 50 anos de Hiroshima e Nagasaki. Ele reconhecia avanços, tipo a Ucrânia aderindo ao Tratado de Não Proliferação, o TNP, a ratificação do START 1. Sim, ele reconhecia, mas cobrava mais, né? Exato. Cobrava a ratificação do START 2 e um tratado para proibir totalmente os testes nucleares. A Conferência de Revisão do TNP de 95 era vista como um momento chave. Ele queria que as potências nucleares cumprissem o artigo 6 do tratado, que pede o desarmamento. Exatamente, e ele não parava no nuclear, isso é importante. E Kida promovia as zonas livres de armas nucleares que já existiam, como o Tlatelolco, o Rarotonga, e apontava a necessidade de lidar com as armas convencionais também. Ah, as convencionais? Pois é, sugeria tornar obrigatório o registro de armas da ONU, e ele apoiava aquela ideia do Oscar Arias, sabe? De um fundo global financiado pela redução de gastos militares. Era um chamado para um desarmamento bem abrangente mesmo. E como isso se conecta com a reforma da ONU que ele também defendia? Parece que está tudo ligado. E tá mesmo, há uma ligação direta. O Ikeda argumentava que a gente precisava ir além da segurança focada só nos estados. Sabe, aquela representada pelo Conselho de Segurança. Por uma segurança mais humana. Isso, uma segurança humana, centrada no bem-estar do indivíduo. E para isso acontecer, ele dizia que era preciso fortalecer o chamado poder brando da ONU. O poder brando.
Tipo Assembleia Geral? Exato. A Assembleia Geral, a Corte Internacional de Justiça, e ele tinha uma ideia bem específica: reformular o Conselho de Tutela da ONU para focar na proteção de minorias étnicas e trabalhar junto com o ACNUR, o Alto Comissariado para Refugiados, e o Alto Comissariado para Direitos Humanos. Entendi. A proposta também fala, ainda que brevemente, da reconciliação na Ásia. Considerando o contexto da época, né, pós-Guerra Fria, por que isso era tão central para ele? Sim, ele menciona isso. É que ele reflete muito sobre o passado militarista do Japão, sabe? E aí ele enfatiza a necessidade, que era crucial, na visão dele, de construir laços de amizade de verdade com os vizinhos asiáticos. Era um passo fundamental para a estabilidade da região. Faz todo sentido. Ele até menciona esforços de diálogo na Coreia, pensando na reunificação familiar e a normalização das relações entre Vietnã e EUA como passos positivos nessa direção. Certo. Então, para a gente resumir os grandes pontos dessa proposta de 1995, seria um apelo por uma tolerância ativa, baseada no diálogo aberto, um caminho ambicioso para o desarmamento total, começando pelo nuclear, e essa visão de uma ONU reformada, mais democrática e focada na segurança de cada pessoa. É isso. Perfeito, é um ótimo resumo. E esses pontos eles estão totalmente ancorados nos princípios fundamentais que a SGI busca promover. Isso fica claro no final da proposta, onde ele reafirma ser bons cidadãos localmente, trabalhar por paz, cultura e educação baseadas na santidade da vida. Inspirado no budismo de Nichiren, né? Isso. E rejeitar a guerra, buscar a felicidade humana, abolir as armas nucleares e apoiar a Carta da ONU. São os pilares. Pilares fortes. Com certeza. E sabe, isso tudo nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. Diante dos desafios que a gente vê hoje, conflitos que não param, crises humanitárias, a ameaça nuclear que ainda existe, o quão atuais e urgentes continuam esses apelos feitos há quase 30 anos? Uma pergunta necessária. Tolerância genuína, desarmamento real, uma segurança que coloque o ser humano no centro e não só o Estado. Fica aí pra gente pensar, né?